A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graças a Deus pelo privilégio de retornar ao seu lar, à sua casa, para partilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. Eu louvo muito ao nosso Deus pelo privilégio de ser o portador de boas novas ao seu coração, aqui através deste instrumento. Eu quero convidar você e sua família, e se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração no programa de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que estamos aqui no Sesc de Guarapari, no terceiro Encontro Nacional da Mulher Presbiteriana. E a partir de agora, você assiste os melhores momentos do que aqui aconteceu. Viver em Cristo cuidando da família de forma integral. Este foi o tema escolhido para a terceira Confederação Nacional da SAF Presbiteriana do Brasil. O evento aconteceu do dia 27 a 30 de setembro no Sesc da cidade de Guarapari, Espírito Santo. Estavam presentes cerca de 1.500 mulheres, entre elas representantes de todas as sinodais da SAF do Brasil, convidadas especiais do Ministério Feminino da Igreja Presbiteriana do Chile e da Igreja Cristã Reformada em Cuba. A presidente da SAF, Ana Maria Prado, deu as boas-vindas e apresentou todos os diretores, secretários, representantes e autarquias presentes na confederação. O reverendo Juarez Marcondes foi o preletor da noite de abertura. Ele destacou algumas mulheres da Bíblia como exemplo de dedicação, visão e amor. Ronaldo Lidório, missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que hoje atua entre os povos indígenas no Brasil, foi o pregador da manhã de sexta-feira. A professora e secretária-geral da SAFES, Eunice Souza da Silva, destacou a importância do encontro. O grande número de participantes chegou a bater recorde nessa terceira edição do evento. São as mulheres se destacando e buscando a cada dia fazer sempre o melhor para Deus. Nós queremos agradecer de coração, em primeiro lugar, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, razão maior da nossa vida. Toda a bênção que foi o terceiro encontro da Mulher Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse encontro foi um encontro maravilhoso, uma coisa belíssima que aconteceu na nossa vida, na vida da SAF. Ficamos até emocionadas diante de tanta maravilha, de tanta bênção que Deus mandou para nós nesses dias. Que o Senhor seja louvado, continue sendo louvado, Jesus continue sendo servido, sendo adorado na beleza de sua santidade por nossas irmãs. E que haja um reconhecimento geral da mulher presbiteriana, auxiliadora do Senhor, auxiliadora na igreja presbiteriana, de que o lugar da mulher presbiteriana é na SAF. É na SAF que nós colocamos todo o nosso talento a serviço do Senhor. E no Senhor podemos fazer grandiosas coisas, porque o terceiro encontro da mulher presbiteriana foi feito pelo Senhor Jesus nas nossas vidas. Gratíssima ao Senhor, gratíssimas aos irmãos. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar, que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar, só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó, um abraço apertado, sem medo e sem dó, que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós multiplique esse amor. Sadio e sincero no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco de mais. Que a história se faça por sermos irmãos, no peito e na raça, no aperto das mãos. Nossas crianças vejam assim. Amigos no início, no meio e no fim. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos então abordar o tema proposto para hoje, que é José, um ramo frutífero junto à fonte. E vamos falar deste assunto à luz de Gênesis 49, verso 22, quando diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem por sobre os muros. Nós estamos nas vésperas de uma eleição, quando toda a nação brasileira amanhã irá às urnas. E este é um momento de grande reflexão. É um momento que nós temos que exercer nossa cidadania, nossa responsabilidade civil e dar o nosso voto com consciência, com critério, na certeza de que as autoridades constituídas são constituídas por Deus. Mesmo com a definição clássica da democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo, nós entendemos à luz da Bíblia que toda autoridade é delegada por Deus, ainda que através do povo. De tal maneira que toda pessoa que governa, seja um prefeito, um governador, um presidente, ou aqueles que legislam, sejam vereadores, deputados ou senadores, ou mesmo aqueles que estão no poder judiciário para fiscalizarem as leis e para fazer cumprir as leis, essas autoridades são constituídas por Deus. E nós devemos orar pelas autoridades. E nós devemos também exercer voz profética, chamando essas autoridades
a voltarem ao preceito e princípio para os quais foram estabelecidos pelo próprio Deus. E hoje, pensando nesta questão das eleições amanhã, eu gostaria de chamar a sua atenção para olhar um personagem bíblico que foi um homem público, que foi um homem usado por Deus num tempo de crise para salvar um império e outras nações do mundo de uma grande tragédia, uma fome que assolou a terra. Quem foi este homem? A Bíblia fala de José do Egito, filho de Jacó e Raquel, filho amado de Jacó, filho precioso, obediente a seu pai, fiel a Deus. Em toda a sua jornada foi um moço irrepreensível, de caráter íntegro, de vida ilibada, um homem temente a Deus, um homem que não negociou princípios e valores nem para encontrar vantagens e favores, nem mesmo por causa do temor da perseguição e da injustiça. Um homem que não vendeu sua consciência, um homem que não se deixou subornar. Quem foi José do Egito? Esse moço foi odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, foi seduzido pela sua patroa, a mulher de Potifar, para que se deitasse com ela, e José resistiu a esses apelos, resistiu a essa sedução moral e manteve-se íntegro, preferiu ir para a cadeia a ficar solto, mas prisioneiro do pecado. Preferiu ser falado aos quatro cantos da terra naquela época do que estar prisioneiro da sua consciência. E este moço, que passou 13 anos da sua vida sofrendo as mais clamorosas injustiças, foi levantado por Deus para sair da cadeia, para ser governador do Egito. Deus honrou esse moço. Ele foi fiel a seus pais, foi fiel a seu patrão, foi fiel a Deus, foi fiel na fartura, foi fiel na pobreza. Sua vida de retidão, de integridade, de vida irrepreensível, lança luz para você e para mim, às vésperas de uma eleição nacional, para termos o cuidado devido como devemos depositar o nosso voto. A importância da escolha das nossas lideranças. Quando Jacó está abençoando seus filhos, ele distribui estas bênçãos para cada filho. Quando chega para José, ele diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, que estende os seus galhos para além e para fora dos muros. Em primeiro lugar, José é um ramo frutífero. É muito importante entender isso, porque há muitas pessoas que passam pela vida e não produzem frutos doces, abençoadores. Suas obras são obras más, deixam um legado negativo. E hoje, quando você olha o mapa político do Brasil, você vê com tanta tristeza esse cenário. Recentemente foi feita uma pesquisa e se constatou que a classe mais desacreditada do Brasil é a classe política. Os escândalos se proliferam. As CPIs não dão conta para examinar todos os focos de corrupção que se instalam nos poderes constituídos. Aqueles que tantas vezes são eleitos para governar com responsabilidade, para legislarem com honestidade, para fiscalizarem as leis com zelo, tantas vezes torcem a justiça, roubam e arrebatam o direito do inocente. E muitas vezes, aqueles recursos que deveriam ir para o benefício do povo, para a construção de hospitais, de escolas, para promover o progresso, para cuidar da segurança pública, para melhorar a qualidade de vida do cidadão, são recursos desviados para contas bancárias nababescas, para atender a interesses particulares de homens inescrupulosos. Seus frutos não são frutos dignos de um líder que mereça a confiança do nosso voto. Entretanto, a Bíblia fala de José,
que era um ramo frutífero. Esse moço foi uma bênção na sua casa, esse moço foi uma bênção no seu trabalho, esse moço foi uma bênção quando estava na prisão, uma prisão injusta, diga-se com clareza. Este moço foi uma bênção quando ascendeu ao poder para governar, porque ele apontou soluções claras, seguras, para um problema que se abateria sobre o Império Egípcio e sobre as nações vizinhas. Um homem que tinha temor de Deus, um homem que tinha tino administrativo, um homem que tinha ética granítica e inabalável. Nós precisamos, às vésperas de uma eleição, refletir sobre isso e encontrarmos homens que sejam como José do Egito, um ramo frutífero. Mas a segunda verdade que esse texto nos aponta é que José era um ramo frutífero junto à fonte. Que fonte é esta? Esta fonte é Deus. E pense comigo agora naquela imagem lá do Salmo 1, que o justo é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mesmo em tempo de sequidão, sua folha não murcha e ele sempre tem frutos doces e sazonados. É muito importante entender isso. Nós estamos vivendo hoje numa situação no Brasil onde parece-nos que a inclinação das autoridades constituídas é para desconstruir os valores absolutos do reino de Deus. Hoje está em dúvida o que é casamento, por exemplo. Quando as próprias Escrituras dizem que casamento é a relação de um homem com a mulher, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o preceito da criação divina. A Constituição brasileira também estabelece que o casamento é a relação de um homem com uma mulher. Hoje está se tornando moda, não só no Brasil, mas no mundo, que um homem pode casar-se com um homem, uma mulher pode casar-se com uma mulher, e esta sociedade não mais leva em conta os preceitos de Deus, os valores de Deus, as verdades de Deus. E notem isso, a história será nossa pedagoga ou nossa coveira. Todas as nações, todos os impérios, em qualquer época da história, que conspirou contra os valores da ética, contra os princípios que devam reger a nação, a família, isso tornou-se um fator preponderante para a decadência moral, espiritual, econômica desta nação. Nenhuma nação pode prevalecer de forma bonita e bela se esta nação conspira contra os verdadeiros pilares que devam sustentá-la. Portanto, José era um ramo frutífero junto à fonte, sua vida estava estribada em Deus. E a Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olhe para a história de Israel. Todas as vezes que se levantava um rei ímpio, mau, que se afastava da verdade, que induzia o povo ao erro, que levava o povo a pecar contra Deus, a nação toda sofria. Porém, todas as vezes que se levantava um homem bom, um homem piedoso, um homem reto, íntegro, probo, que não se curvava diante das pressões do mundo, nem da sedução do pecado, a nação progredia, Deus abençoava as famílias e o povo avançava de uma forma extraordinária. Nós temos que, nas vésperas desta eleição, refletir sobre isso. Precisamos buscar homens que sejam como um ramo frutífero junto à fonte. Mas esse texto tem uma terceira verdade. Diz o texto: José era um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. O que significa isso? Significa que José, ele era bênção não apenas internamente, não apenas para um grupo específico e limitado. Ele era uma bênção para fora dos portões. Ele era uma bênção para o mundo. A sua vida era uma vida que refletia e reverberava esta bênção de Deus para outros povos. É curioso que hoje muitos dos políticos que batem no peito
e proclamam com grande eloquência seus feitos, suas façanhas, suas virtudes, seus atributos. Quando você vai examinar detidamente sua vida pessoal, sua vida familiar, sua integridade nos negócios, a maneira como lida com o dinheiro público, a maneira como tem uma vida pessoal atrás dos bastidores, você fica chocado, você fica escandalizado, porque estas pessoas só conseguem manter as aparências quando não se examina com mais exatidão a vida íntima, familiar, pessoal e como manifesta suas escolhas, suas preferências de uma forma mais exaustiva. José foi íntegro quando estava na casa do pai, José foi íntegro como escravo, José foi íntegro como prisioneiro, José foi íntegro como governador do Egito. Foi este moço que, por orientação de Deus, previu 7 anos de fartura, onde deveria se fazer grandes investimentos e onde deveria se colher muita provisão para o período de 7 anos de seca, de estiagem, de fome, e foi por causa deste tirocínio que Deus lhe deu, por esta sabedoria que Deus lhe concedeu, por esta capacidade administrativa para lidar com a situação, é que ele poupou o Egito de uma tragédia e as nações vizinhas de uma grande calamidade. Nós precisamos de buscar em Deus uma liderança que seja bênção em casa, que seja bênção na sociedade, que seja bênção na política, que seja bênção em todos os segmentos da vida, homens que sejam modelo para a nação brasileira. Talvez você pense assim, será que eu encontro esta pessoa? E muita gente hoje, até com ceticismo, com incredulidade, preferem não ir às urnas, ou prefere dizer que quem se envolve com política vai se corromper, porque o poder corrompe. É importante dizer que o poder revela os corrompidos. Nós precisamos buscar em Deus uma liderança que tenha preparo intelectual, que tenha vocação política, que tenha ética, que tenha compromisso com os valores absolutos que devam reger a sociedade, que devam reger a família, para que nós tenhamos uma nação justa, para que nós tenhamos uma nação que vive em paz, para que nós tenhamos uma nação que possa avançar e crescer, não só socialmente, politicamente, economicamente, mas onde nós possamos desfrutar dos verdadeiros princípios e valores estabelecidos pela própria palavra de Deus. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe aqueles que hão de ser escolhidos, porque o nosso papel como igreja é orar pelas autoridades. O nosso papel como igreja é de estar orientando as autoridades para que caminhem de acordo com os preceitos de Deus, que é promover o bem e coibir o mal. Que assim Deus nos ajude, que assim Deus abençoe a nação brasileira, que Deus abençoe as famílias brasileiras, que Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar em seu favor neste momento. Deus amado, muito obrigado, porque a tua palavra nos aponta homens públicos, como José do Egito, como Neemias, como Daniel, que foram homens íntegros, que honraram o teu nome, que galgaram os degraus do poder, mas não envergonharam o teu nome, não se corromperam, não se deixaram corromper, não tentaram corromper, mas foram probos, foram irrepreensíveis, foram íntegros no caráter, na vida, na postura, tanto interna quanto externa. Foram ramos frutíferos junto à fonte, mas também estenderam os seus galhos para além dos muros. Permita, meu Deus, que a nação brasileira, ao ir às urnas no dia de amanhã, possa fazer isso com cuidado, com reverência, com responsabilidade, com temor do teu nome, rogando aos céus para que tu nos ajudes, para que a nação brasileira caminhe sobre os trilhos, rumo ao progresso, buscando a tua face, sabendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Da mensagem de hoje, baseada em Gênesis capítulo 49, versos 22, o reverendo Hernandes mostrou o perfil de um homem público cuja vida é um exemplo para cada um de nós. Destacou 3 marcas. A primeira, um ramo frutífero. Sua vida era produtiva. Em vez de sugar dos outros, ele produz frutos. Segundo, um ramo frutífero junto à fonte. A fonte é Deus. José extrai do seu relacionamento com Deus toda a sabedoria e força para viver e ser um influenciador. Terceiro, seus galhos se estendem sobre os muros. José é um homem abençoador em sua casa e em seu trabalho. Foi instrumento de bênção nas mãos de Deus para a sua família, na prisão e no governo. Sua influência foi notória em todo o mundo. Que esse exemplo seja uma inspiração na vida dos políticos brasileiros e na vida do povo brasileiro. José do Egito, um ramo frutífero junto à fonte. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você adquire tanto em DVD como em CD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e você entra ali na nossa loja virtual e adquire uma dessas 339 mensagens que aqui já foram lá. Ou mesmo você pode ligar de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Você vai clicar ali em Faça Sua Doação, você vai fazer o seu cadastro, imprimir o seu próprio boleto e pagar em qualquer banco. Ou mesmo você pode fazer uma doação diretamente no Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou para o Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para você, com toda a sua família, estar às 9 horas e participar da escola dominical, do culto matutino e à noite às 18 horas do culto vespertino. Você vai dizer ao pastor da igreja que você é o convidado do programa Verdade e Vida e que quer conhecer mais e crescer acerca do conhecimento da palavra de Deus. Você vai entrar no nosso site e clicar ali em igreja e encontrar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Amanhã acorde cedo, exerça a sua responsabilidade cidadã, votando de forma limpa, como diz o programa do TSE, de forma consciente e em candidatos que representem os princípios cristãos, espousados nos princípios da palavra de Deus, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só Deus pode mudar a sorte do nosso país e que Ele tenha misericórdia do nosso país. Idolatria, a loucura de adorar a criatura em lugar do Criador. Esse é o tema do nosso próximo programa, deste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida lança a série de DVDs especiais. São coletâneas com as melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre os temas O Culto Verdadeiro e Doutrinas da Graça. Cada DVD contém mensagens para edificar sua vida. No DVD O Culto Verdadeiro, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre a questão da verdadeira igreja. Já a coletânea Doutrinas da Graça é uma reflexão sobre como redirecionar o seu ministério. Adquira qualquer um dos 2 DVDs pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade.
Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br.